suas Bíblias em Mateus 25, versículo 31. Mateus 25, versículo 31. Promoção que você achar, por favor, fique de pé para fazer essa leitura da palavra de Deus em reverência. Empreste sua Bíblia a alguém ou ajude ele a abrir para que queridos, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Vamos ler todos esses 34? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. 37, aliás, ainda só segurando um pouco. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessidade de roupa, te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? 40, o rei responderá: diga a verdade, todos. Vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, todos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, nada me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Então responderam eles: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, estrangeiro, necessidade de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo a verdade, porque vocês deixaram de fazer alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Senhor, em nome do teu Filho amado, conforme teus filhos já oraram nessa noite, eu peço, Senhor, que a tua doce palavra faça um efeito cortante na nossa vida, para que possamos entender e temer e honrar em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, amados, queridos irmãos, amigos. Louvado seja Deus por tudo isso. Meus amados, nós temos ouvido muitas coisas. Eu também não quero me deter longamente falando sobre aquilo que está tão evidente para cada um de vocês, a respeito da volta de Cristo, a respeito dos últimos tempos. Temos tido muitas notícias ruins, e não só notícias ruins, mas notícias boas. Incrível, porque a notícia boa faz parte também da história que norteia a volta de Cristo. Porque normalmente a gente se espanta com terremotos, maremotos, com desgraça, com prostituição, com homicídios, desastres de toda a natureza, e nós ficamos pensando que é isso só que dita a norma ou a visão da volta de Cristo. Mas não são só essas coisas. A velocidade da ciência
as grandes descobertas, tantas coisas importantes, interessantes, o conhecimento profundo, também está escrito como um dos sinais da volta do Senhor. Então isso é só para a gente não se enganar. Não, tem gente que só fala catástrofe, miséria, mas o mundo não está tão ruim assim. Ok, mas as coisas boas também, dependendo de como nós estamos vendo elas chegando, também estão na mesma analogia da volta do Senhor. Porque no tempo de Jesus não tinha luz elétrica, não havia automóvel, não havia motores, não tinha computadores, não existiam tantas descobertas. E ainda assim já se falava na volta de Cristo. Mas desde Daniel, Ezequiel, o livro de Apocalipse e também os escritos das narrativas de Cristo e dos apóstolos e dos profetas apontam para a volta de Cristo, apontam para o fim de uma coisa e o início de outra era. Por isso que não podemos fechar os olhos, não podemos apenas... há muitas pessoas hoje que falam assim, que nada, porque não conseguem entender, porque nem tudo. Há famílias que não conseguem, até agora nada aconteceu de um desastre, uma coisa ruim, não tem uma catástrofe, está tudo certo, não houve uma crise financeira, não houve uma crise de enfermidade, as mortes somente pela velhice, então está tudo normal, a empresa nunca abalou. E às vezes a pessoa fala assim, não, isso aí, essa coisa aí, dessa conversa de escatologia, o estudo das últimas coisas, então isso não tem nada a ver. Mas eu quero dizer que toda essa situação de calmaria, às vezes tudo está dando certo, também conta como sinais da volta de Cristo. Então, o que é que Jesus certa vez ele falou assim, quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura encontrará fé? Porque é necessário você falar assim, não preciso de fé, eu preciso apenas viver, mas ele voltará. E o próprio Jesus disse assim, quando o Filho do Homem, Jesus, ele falava muito dele mesmo assim, quando o Filho do Homem, falando dele, você é filho do homem, e quando ele fala filho do homem, ele fala da linhagem de Davi. Então ele fala, o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos. Puxa vida, miríades e miríades de anjos, todos os anjos, já pensou que é isso? Você já pensou em esvaziar o céu dos anjos? Incontáveis são os anjos, incontáveis. Mas o céu será esvaziado por um instante. Simplesmente chegou assim, o Senhor fala assim, a hora é agora. Então os anjos inteiros, eles são avisados, falam assim, há uma missão, agora daqui a 0,001 segundo. E essa missão é ir lá na terra, fazer duas coisas rápidas: ressuscitar os que estão mortos em Cristo e transformar aqueles que estão vivendo em Cristo. Aleluia. Juntar os dois a um só tempo e arrastá-los para cá, porque chegou a hora da festa. Glória a Deus. É isso que está dizendo aqui. Então você pode perguntar, pastor, que tempo é esse? Não posso dizer, porque eu não sei. Agora, os sinais da sua vinda, da vida de Cristo, eles são iminentemente. Agora, eu digo a vocês que não tem mais nada, teoricamente, pensando que possa deter mais o tempo de Cristo, porque já poderá ser agora. E você poderá me dizer, mas pastor, está escrito na Bíblia que Jesus só voltará quando o Evangelho for a todo lugar, a todo mundo. E eu pergunto a você, e quem disse que não já foi? Porque quantas vezes as populações, as pessoas, as nações já se renovaram? Se você for na história do Brasil, em 1700 e pouco havia gente pregando no Brasil. Pessoas que vieram com Dom Pedro para o Brasil, para ter ideia. Pregavam o Evangelho. O Evangelho já foi várias vezes. Na Europa já entrou e saiu, agora saiu de novo, já está querendo entrar. Estados Unidos começou com tudo isso, está saindo, mas muita gente já está falando um renovo lá.
Inglaterra e em todos os lugares. O evangelho da Palestina entrou, saiu e agora tem um montão de gente querendo entrar de novo para pregar lá. A África, que já foi o berço, um dos berços, não só do homem, mas também da pregação do evangelho, desde o Etíope, quando foi evangelizado por Filipe, ele montou a primeira igreja evangélica lá na Etiópia. Você está falando há 2000 anos atrás. De novo, a África está sendo evangelizada hoje. Então, é cíclico. A questão da palavra é cíclica, é na evangelização. Significa que uma geração passa, a outra que vier talvez não tenha mais tempo de ver a palavra, de ouvir a palavra de Deus. Você é um bem-aventurado que está na geração dos que ouvem a palavra de Deus. Bem-aventurado os que ouvem. Você e pratica. Ouvir é só o primeiro ponto. Praticar é a atitude. Então nós aqui, amados, somos bem-aventurados por estar ouvindo a palavra de Deus e temos a chance de praticá-la. Então eu não posso achar que a minha geração dos meus bisnetos, talvez eles não tenham chances de ouvir a palavra de Deus. E por isso que Jesus começa dizendo assim: quando vier na sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono, na glória celestial. Escute, aqui não está falando mais só da primeira vinda, porque ele agora se assentará no trono. Ele agora já ressuscitou os mortos que morreram em Cristo. Ele já pegou as pessoas que estavam vivas, mas criam em Cristo, e ele separou, e ele agora vai trazê-las e falar assim para elas: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está reservado para vocês antes da fundação do mundo. Sejam coroados e agora entrem no gozo do seu Senhor. Quem são essas pessoas, irmãos? Todos aqueles que abriram o coração, confessaram a Cristo e andaram na presença do Senhor. Amém. Todos aqueles que um dia saíram da incredulidade. Deixa eu lhe falar uma coisa. A irmã Laís, ela falou aqui uma coisa, que todos nós somos iguais. Ninguém pode se arvorar melhor do que o outro. Quem está aqui ouvindo a palavra, ainda que nunca tenha cometido desatinos para o Senhor, é tão igual quanto aquele que está lá na festa de Momo, se drogando ou se prostituindo. Em termos de pessoa, de gente, é a mesma coisa. A diferença é que alguns creram, alguns se curvaram, alguns botaram a cara no chão e falaram: Senhor, sou um pecador, sou um miserável, tenhas misericórdia de mim, cura-me, perdoa os meus pecados, me livra dessa mazela, unge-me com a tua bênção. E a Bíblia diz que o Senhor perdoará e o anotará o seu nome no livro da vida, e ele será uma nova criatura. Amém. Irmãos, essas pessoas, a palavra de Deus chama de ovelhas. Eu não sei quantos viram um videozinho a semana passada, rodou aí no Facebook, na internet, de que havia umas ovelhas pastando, e então havia alguns testes. Alguém ia lá e chamava as ovelhas. Quem viu esse videozinho? Aí, muito bem. Então chamava aquelas ovelhas, elas nem ligavam. E uma outra pessoa, até alguém ficava rindo, porque elas nem se mexiam quando estavam comendo. Foi uma outra pessoa e chamava elas lá. Uma terceira tal. Aí veio a quarta pessoa, chamou as ovelhas. O que aconteceu com as ovelhas? Uma foi se movimentando, todas foram. Todas foram. E foram para ele lá. Porque a Bíblia diz que o Senhor diz que as minhas ovelhas conhecem a voz do pastor. As ovelhas do Senhor conhecem ao ouvir a voz do pastor. Quando você é ovelha, você ouve a voz do pastor e você conhece e você segue. Eu já citei dezenas de vezes esse exemplo, que eu tive essa experiência, porque meu pai criava ovelhas e criava bodes.
E eu lembro que a gente não chamava todas as ovelhas, somente uma delas que era líder, que o nome dela era Belém. E ela tinha invadido o roçado, a roça do vizinho. Estava comendo o feijão e o milho dele. Bastava um grito, Belém. Ela levantava a cabeça e voltava. Com ela vinham todas as outras ovelhas junto dela. E passava pelo mesmo local, tinha que passar de vinha. Mas tinha uns bodes lá. Quando você gritava o nome do bode, o miserável corria. Uns passavam pelo outro, pulavam a cerca, se rasgavam. Ó, a gente só conseguia trazer o bode de volta com os cães. Fazer um cerco triste por dentro da floresta para trazê-los de volta. Por isso que a Bíblia diz aqui: Ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, e o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. São ovelhas. Só há dois tipos de gente, se pode falar assim, duas raças: ovelhas e bodes. Bípedes, quadrúpedes. Bípedes nós. Mas não há mais outra coisa que mude. O que é que o Senhor quer de mim, Marcos Fenelon, quer de Kelly e de qualquer outra pessoa que está aqui? Que você ouça a voz do pastor quando ele disser: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Quem está cansado, sobrecarregados, quem tem o coração inclinado, quem pede misericórdia, acabou nessa hora. Entenda, não é o pastor da Fenelon e nem pastor do mundo inteiro que vai separar a ovelha de bode. Por isso que eu não me preocupo. Aqui quem hoje é bode, quem é ovelha aqui, eu não vou mexer com você, não vou separar. Quem está aqui dentro, quem é quem? Eu não sei quem é, mas o Senhor conhece. Amém. A mim você pode até passar parecendo um bode e de repente é uma ovelha. Você pode parecer uma ovelha e pode ser um bode. É dura essa palavra, né, irmão? Mas essa é uma ilustração. É bíblico isso. A questão é que eu não conheço o seu coração e você não conhece o meu. Mas a Bíblia diz que não é, ou não são homens, pastores. Eles, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono da glória, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele mesmo separará. O Senhor conhece os seus, ele sabe quem é quem. Então, o resto é roupagem. O que nós precisamos é ouvir a voz do Senhor. Qual a minha oração e qual deve ser a sua atitude? Que nós sejamos ovelhas do Senhor. Pastor, o que farei então para ser uma ovelha? O que você precisa fazer é confessar genuinamente Jesus na sua vida. Ninguém aqui vai atrás da sua vida para procurar onde é que você estava. Não vai ter um crachá para entrar ou para sair. Ninguém vai ficar de holofote. Ninguém, agora daqui a pouco é cedo, ninguém vai procurar isso. É contigo. É a sua vida. Você é responsável direto pela sua vida. A minha responsabilidade é falar da palavra, e a sua responsabilidade é ouvir a palavra e aceitar a palavra. A sua responsabilidade, a sua atitude é: eu sou ovelha. Ou então, eu não sei, eu acho que eu sou meio híbrido, então eu preciso me definir. Eu preciso ter jeito de ovelha, ter coração de ovelha e gostar de pastor. E o pastor das almas é o Senhor Jesus. Aí você gosta, aí você pode seguir sua vida, pode louvar o nome dele, pode exaltar. Siga onde você estiver. Se você sentir quando o pé começa a escorregar no local, com as conversas ou uma mensagem, e seu coração aperta, aumenta, está parecendo o coração de ovelha. Você fala assim: eu preciso me ajoelhar, preciso confessar, eu preciso amar o Senhor, eu preciso me inclinar para Ele. Agora você está na roda dos escarnecedores. Diz lá Atos, Salmo 1: bem-aventurado o homem que não gosta, que não se aceita na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores,
não se deleita na roda daqueles que são pecadores. Se você está bem à vontade, aí tem alguma coisa errada. A turma está falando um montão de palavrão, besteira, cachaça, mulheres e prostitutas, você está bem à vontade e tal, está partilhando as mesmas coisas. E faz de tudo para que ninguém descubra que você frequenta ou visita alguma igreja, ou que lê a Bíblia, faz tudo escondido. Tem alguma coisa errada. Examine seu coração. Ah, eu não tenho sede, pastor, eu passo uma semana tranquilamente, 15 dias, não sinto vontade nem de orar. É camelo, é? Que bebe 70 litros d'água, 150 e atravessa o deserto tranquilamente. Eu não sei, se eu beber água todo dia, eu sinto sede. Se não beber, tem alguma coisa errada. Alguma coisa que está faltando. Pastor, já faz 2 meses que eu não abri a Bíblia. Aí você tem que examinar, tem alguma coisa errada. Não gosto de ouvir hinos evangélicos. Eu não gosto de negócio de igreja, é um negócio pegajoso. Precisa de igreja. Eu já ouvi muito, você precisa de igreja, não precisa de Bíblia, não precisa, e não precisa. Examine seu coração, querido. Examine seu coração. Isso eu digo para qualquer um. Examine seu coração. Você não sente falta? Não, minha vida espiritual, eu e meu mundo e nada mais. Conhece essa música aí, né? A meia-noite no meu quarto, a minha luz. É, aquele meu mundinho. Examine seu coração. Quando o Senhor vier na sua glória com seus anjos, Ele se assentará em seu trono. Ele reunirá todas as pessoas e vai separar uma das outras. Irmãos, só interessa isso. Na hora que o pastorzão, Jesus, ele separar uma das outras, eu pergunto, de que lado você vai estar? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? De que lado você vai estar? Então seja ovelha. Tenha cheiro de ovelha. Amém? Se é ovelha, tenha cheiro de ovelha. Para que você não tenha cheiro de bode. Conhece? Fede. Tenha cheiro de ovelha. Você sabe que o bode velho, até a carne não presta. Sabe disso? Ninguém consegue comer. Tem um mau cheiro horrível. Horrível. Mas o carneiro, até mesmo o velho, a carne dele pode até estar meio dura, mas é boa. É diferente da carne do bode. Então, faça isso. Ouça. Aí o Senhor diz, como é que é isso? Ele disse, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Deixa eu falar uma coisa. Essa fome aqui, ela pode ser um prato de comida, mas pode ser a fome espiritual. Essa sede aqui pode ser água, mas também pode ser a sede espiritual. Alguém com sede, alguém com fome, você precisa também dar para os outros. Ele diz aqui, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Que roupas? Pode ser a roupa da nudez no corpo, mas pode ser a roupa da vergonha. E você vai lá e vai levantar o outro que está envergonhado, caído, acabunhado, está triste, está decepcionado, e você é alguém que ajuda essa pessoa. Isso também. Então ele diz assim, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Pessoas enfermas, pode ser no hospital, pode ser numa casa, mas pode ser doentes da alma. Dentro desse retiro aqui, alguns irmãos doentes, mas eu quero que eles doentes, mesmo assim, fiquem aqui na igreja. Mesmo doentes, eu quero poder abraçá-los, eu quero poder ser como o bálsamo na vida deles, eu quero poder colocar o óleo lá nas feridas dele, porque a igreja, ela também serve como um hospital. A sua casa deve ser um local de acolhimento e não de abrir feridas. Lá onde você trabalha, as suas atitudes deverão ser de cura e não de enfermidade, não de doenças. Onde você pisar, onde você estiver. Então ele diz isso. Eu estive preso e vocês me visitaram. Irmãos, quantas pessoas estão algemadas na alma, no coração, sofrendo, e você, como ovelha, é instrumento de Deus para libertar as pessoas, porque o Senhor te deu essa autoridade. Ele te fez um
um médico de almas. Ele te fez uma pessoa sábia, cheia do Espírito Santo, para você libertar as pessoas, para dar vestes, para libertá-las da enfermidade, para tirá-las da prisão, para dar visão. Então, em nome de Jesus, seja ovelha e tenha cheiro de ovelha. Só isso. Se você está tendo um comportamento de bode, vá aos pés do Senhor e coloque diante dele. Coloque sua vida e diga: Senhor, meu coração pulsa ovelha, mas algumas atitudes minhas são de bodes. E se a ovelha é aquela que ouve a voz do pastor, então me ajuda, porque eu quero ter cheiro de ovelha. Só isso. Se você estiver nessa, saiba que você ouvirá a voz do Senhor. Vinde, pedido do meu Pai, possua por herança todo o reino que eu reservei para você antes da fundação do mundo. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém. Derrame da graça e derrame do favor. Amém? Vamos orar. Coloque-se de pé. Quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você